Quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Eu achava que eu não ia ter nem condições de falar hoje. Mas Romanos 12:2 diz a palavra do Senhor que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se levantaram tantas coisas para me entristecer e para me abalar, para que eu não estivesse aqui hoje e não celebrasse o meu dia. Mas eu estava ali sentada e Deus falando comigo o dia inteiro hoje, não somente ali, mas o dia inteiro. Que os níveis da guerra que nós enfrentamos determinam o nível aonde Deus nos colocou. Quanto mais alto Deus nos leva, maiores serão as guerras que nós vamos enfrentar. Guerras internas, externas, espirituais, guerras dentro de nós conosco mesmo. E eu sentada ali agora, Deus falou comigo que quanto mais alto a gente chega, mais vai ser requerido não do nosso físico, mas do nosso psicológico e do nosso emocional. Tem gente que você diz assim, é rico, não precisa trabalhar muito. Mas o que a pessoa trabalha na mente para ter chegado aonde chegou. Porque quanto mais alto a gente chega, o que vai ser requerido de nós, mas não é mais tanto no nosso físico, é aqui, ó, é na nossa mente, é na nossa cabeça, é no nosso psicológico, é no nosso emocional. E é justamente na nossa mente que o inimigo trava as maiores guerras, porque é na nossa mente que ele se utiliza dela para nos paralisar, para nos deter, para nos impedir de tomar posse daquilo que Deus já liberou sobre a nossa vida, porque ele não pode parar aquilo que Deus tem conosco, então ele tem que parar a gente. Só que eu quero declarar sobre a sua vida hoje domínio próprio, domínio emocional. Hoje Deus está curando as suas emoções, o seu psicológico. Deus está entrando na sua faculdade mental hoje aqui. Está repreendendo toda a seta que o inimigo queria liberar sobre a sua cabeça, sobre a sua mente, sobre os seus pensamentos, para lhe fazer retroceder, para lhe fazer desistir daquilo que Deus tem com você. Porque às vezes nós somos pegos de surpresa. E é da naturalidade do homem querer ter o controle de tudo. A gente quer estar no controle de tudo. E às vezes quando foge do nosso controle, é aí que entra o domínio próprio e o controle emocional. Para que a gente não se desespere, para que a gente não meta os pés pelas mãos, para que a gente não abra mão de algo que não era para abrir mão ainda, para que a gente não se perca no meio do caminho. Tem muita gente aqui que foi pego de surpresa. Tem muita gente aqui que planejou de uma forma e aconteceu de uma forma totalmente diferente daquilo que você planejou. Tem muita gente aqui que viveu até como se fosse o cumprimento de uma promessa, um sonho que saiu do papel e de repente algo aconteceu e frustrou aquilo que era um sonho, aquilo que era uma vontade. Mas eu comecei a minha oportunidade dizendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os louvores que foram ministrados aqui, que Deus chega no limite, para você aguentar um pouco mais, foi tudo direcionado para você e para a fase que você está enfrentando. Resista um pouco mais, suporte um pouco mais. E Deus está dizendo hoje, as coisas que têm se levantado de forma contrária estão mostrando para você que você está subindo de nível. Você não está mais no mesmo patamar de antes. É uma coisa incrível que acontece no meu aniversário. Parece que todo dia 25 de julho uma chave vira e o nível da guerra aumenta. Mas porque o nível também aumentou. Às vezes a gente não tem noção do que é liberado aqui. E as promessas que a gente recebe às vezes são tão distantes da nossa realidade. Um dia eu ouvi de vários profetas que Deus me levaria às nações. E eu já pisei em alguns lugares. Mas tem lugares que eu não pisei, mas aquilo que Deus fez na minha vida já chegou. Eu recebi o testemunho de uma mulher da Alemanha, que ela disse que me acompanha pelo Instagram, assiste os meus vídeos, e lá na Alemanha, no lugar onde ela vive, no lugar onde ela mora, existe perseguição. Não se pode adorar a Deus, não se pode cultuar a Deus. Existe perseguição religiosa lá. E especialmente no lugar onde ela trabalha, ninguém pode ouvir a palavra de Deus. Que se ouvir ou é demitido, acontece alguma coisa. E existe um homem que ele fica fiscalizando para saber se isso acontece. E um dia, no horário de almoço, ela
assistindo a um vídeo meu, escondida, foi pega no flagra pelo rapaz que era o supervisor dessa parte. E ele ouvindo, sem entender, porque ele não fala português, ele se arrepiando, ele disse: eu não estou entendendo por que eu estou ouvindo essa mulher falar, e eu estou me arrepiando todo, eu não estou entendendo, traduza para mim o que é que ela está falando aí. E ela disse que traduziu, e depois daquele dia, nunca mais aquele homem impediu de que se ouvisse a palavra de Deus ali naquele hospital. Eu não cheguei na Alemanha ainda, eu vou. Mas aquilo que Deus tem derramado na minha vida já chegou lá. Então eu, querendo ou não, por intermédio de Deus, do que Deus derrama sobre a minha vida, eu já estou pisando nas nações. A promessa dele já está se cumprindo. A profecia que foi liberada nesse altar já está se cumprindo. Coisas que eu nunca sonhei, que eu nunca imaginei, que eu nunca almejei, Deus tem feito. E o maior milagre não é bênçãos materiais. Tudo que eu já recebi aqui, eu já ganhei carro nesse altar. Eu já recebi loja nesse altar. Deus já abriu a minha madre nesse altar. Deus fez da estéril mãe de 2 filhos. Mas a maior bênção que eu já recebi de Deus foi a presença dele. E eu choro no dia de hoje, não por idolatria, é o dia dela. Não, não é por idolatria. É de gratidão a Deus por ele ter me resgatado do lugar onde ninguém poderia ter me tirado. Porque eu já fui do mundo, eu já vivi no mundo, eu já experimentei as coisas do mundo. E existia um vazio que nada completava. Eu tinha tudo no mundo. Meu pai sempre trabalhou para dar o melhor para mim e para o meu irmão. Nunca nos faltou nada. A gente teve vida de príncipe e de princesa. Mas faltava alguma coisa. E o que faltava era a presença de Deus. E eu louvo a Deus por ele ter me resgatado, por ele ter me redimido, por ele ter me restaurado. E todos os dias eu digo a ele, peço a ele que eu diminua e o Senhor cresça. Porque eu sei que se fosse pelas minhas capacidades, eu jamais chegaria aonde eu estou. Mas tudo é ele quem faz, é por causa dele. E eu quero declarar sobre a sua vida, que eu sei que tem gente que está aqui, que ora por alguém que ama, que pede a Deus para Deus libertar, para Deus curar, para Deus trazer para a presença. Principalmente quando a gente é novo convertido, a gente tem a necessidade de fazer com que as outras pessoas sintam o mesmo prazer, o mesmo gozo que a gente sente em estar na presença de Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que toda palavra que já foi liberada sobre a sua vida, nenhuma dela voltará vazia. No tempo oportuno de Deus se cumprirá. Deus já falou, não é sobre mim, não é sobre você, não, é sobre pessoas que serão alcançadas através daquilo que Ele está fazendo em você, através daquilo que Ele está fazendo na sua vida. Eu declaro e libero uma unção nova, unção fresca, unção de conquista, porque por nesse ano Deus disse para mim que era ano de tomar território. Deus está entregando nas nossas mãos novos territórios. E quando eu falo de território, às vezes é o coração de alguém, às vezes é a mente de alguém, às vezes é uma geografia. E Deus está dizendo hoje, eu libero uma unção de conquista, porque chegou o tempo de conquistar novos territórios. Eu não fui na Alemanha, mas Deus já foi na Alemanha por mim. Eu não fui ainda na Itália, mas Deus já foi na Itália por mim. A gente recebe testemunho de todo lugar do mundo. E eu quero declarar que aquilo que Deus está fazendo hoje na sua vida vai abençoar pessoas que você nunca viu, pessoas com quem você nunca conversou. Vai curar vidas que você nem sequer sabia que existia.
Vai quebrar cadeias em lugares que você nem sabia que tinha cadeia. Vai abrir porta onde não tinha nem parede. Vai fazer assinatura ser liberada. Vai fazer documento ser assinado. Aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida não vai parar em você, não vai ficar em você. E para isso, Deus te dá domínio próprio. E também toma cativa a sua mente. Se o inimigo queria lhe aprisionar nas suas emoções, seja livre hoje. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, que com carinho se fizeram presente hoje, não somente para adorar a Deus, mas eu sei que muitos de vocês também vieram porque gostam de mim, porque queriam estar perto de mim nesse momento, nesse dia que é tão especial para mim. Minha família, meus amigos, minhas ovelhas, vocês são presentes de Deus na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que muitas das vezes, quando as lutas estão difíceis, quando as guerras são travadas, quando o inferno se levanta com uma fúria que eu fico olhando assim, meu Deus, chega aqui. Deus usa a vida de vocês, através de um testemunho, através de um sorriso, através de um abraço, através de uma mensagem, através de um carinho. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigada. Que Deus possa os abençoar da mesma forma, e não na mesma proporção, mas infinitamente mais do que a forma como vocês me abençoam. Amém?